Eu não sei se aqui em São Paulo usam esse termo, lá no Piauí, no Nordeste usa esse, tá pouquinho. Ele fala assim, rapaz, doutor, ele tá tão pouquinho que eu queria que ele comesse mais. E você vê que a curva de crescimento e ganho de peso da criança, ela não é a mesma. Então, a mãe, ela tem um bebezinho dela e aí ela começa a pesar, né? Vai pesando. Tá com quanto? Tá com 5. Aí ela vai pesar de novo, tá com quanto? Tá com 6. Ela, vixe Maria, tá com 5, tá com 6. Ó, o percentual de ganho de peso absurdo. Aumentou muito rápido. Chega uma hora que isso desacelera. Mas a vontade dela é que continue daquele jeito. E ela começa a olhar pro filho dela, ver que ele tá mudando a anatomia, tá deixando de ser aquele bebê gorducho, fofinho, e tá ficando comprido e magro, né? Hoje eu tive que dizer pra uma mãe assim, eu falei, mãe, essa fase é a fase que fica compridão, com bração compridão, magão, com a cabeçona. Pega a foto do pai, pega a tua foto dessa idade, pra ver como é que fica. Mas existe um desejo, assim, de que o filho seja gordinho, porque existe uma coisa cultural, de que o gordinho é o saudável, o magrinho é o que tem alguma coisa errada. E aí ela às vezes sofre uma pressão, a mãe sofre uma pressão, que seja de uma avó, as vovozinhas que me desculpem, mas que seja de uma avó, que seja de alguém da família que fala assim, esse menino tá magro demais. E aí a gente recebe muita mãe que quer aquela vitamina milagrosa, que faz a criança ter vontade de comer arroz, feijão e carne. E aí essa parte da educação alimentar que a Malu tá falando é importante, por quê? Porque não tem vitamina. Assim, não tem nenhum medicamento, não tem nada que faça uma criança querer comer mais e querer comer mais saudável. O que tem hoje são alimentos que são até proibidos, assim, só são liberados para determinadas patologias que vão fazer com que a criança realmente aumente o apetite, mas para comer mais do que ela já come. Então, se ela tem um hábito de comer errado, ela não vai tomar um medicamento desse e falar assim, ah, mamãe, agora eu quero comer arroz e feijão. Não, se ela come biscoito, ela vai querer comer mais biscoito. Se ela toma refrigerante, é mais refrigerante. E quando você tem um foco de melhorar a dieta do seu filho, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é falar assim, eu vou melhorar a minha dieta. Porque a criança reproduz ela reproduz tudo praticamente. Então, eu chego e falo, ó, para você, arroz, feijão, salada, carne. Para mim, batata frita, picanha, Coca-Cola. A criança, ela tem uma dificuldade, aí entra nisso que a Malu falou assim, desse juízo que ela tem de dizer assim, se é certo, se é errado. Então, no começo, ela não tem muito disso. Ela chega a esse ponto com o passar do tempo. O Arthur já tem essa noção, mas crianças menores não. Então, assim, é mais palatável. Muitas coisas, as coisas mais erradas, geralmente são mais palatáveis. É mais gostoso, talvez, para ela tomar um refrigerante do que o suco. Então, o sabor, aquele paladar, aquele gosto, ele excita mais a criança. Ele deixa a criança mais interessada do que alguns outros alimentos. E aí, quando você disponibiliza para ela uma coisa que é muito mais saborosa, porque falando de gosto, é muito mais saboroso, e você quer competir com uma coisa que não é tão saborosa, acaba que a criança ela vai começar a ficar mais seletiva. Então, ela vai falar assim, pô, por que eu vou comer isso, que tem um gosto ruim, se tem aquele negócio que é muito gostoso? Ah, isso aqui, tu vai ser diabético, tu vai ser hipertenso. Isso é mais gostoso. Isso aqui E o alimento foi criado exatamente para ser mais gostoso mesmo. Justamente. Então, o carboidrato, a gordura, a gente tem um paladar inato para eles. Todo mundo gosta do carboidrato, da gordura. Não tem erro. Do doce, todo mundo gosta. A gente tem uma região do cérebro, uma região da língua que capta isso. O azedo e o amargo, a gente não tem essa região, que é exatamente a parte das verduras. Então, tem muito, exatamente do que o Lucas falou, dessa dificuldade de espelhar o exemplo em alguém e também a dificuldade da população em geral entender que não existe vitamina milagrosa para comer saudável. Primeiro que se come saudável, por exemplo, e segundo que não tem vitamina milagrosa para engordar, para ganhar peso e para ser saudável. Antes de ontem, atendi uma menina que estava linda no gráfico de peso, a mãe magra e a mãe revoltadérrima, porque já tinha passado com 30 pediatras antes, a menina de 8 meses, e falando para engrossar o leite, falando para colocar um monte de coisas dentro da alimentação da menina, para fazê-la mais gordinha, porque ele achava que ela não estava ganhando peso suficiente. Essa questão do hábito é muito importante, eu vou dar um exemplo meu. Durante meus pais, desde quando eu nasci, eu acho que na vida toda deles eles foram assim. No ovo, eles nunca colocavam sal. Então, eu cresci comendo ovo sem sal. Todo mundo comia ovo sem sal, eu comia ovo sem sal. E para mim, o ovo gostoso era aquele ovo.
Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu fui passar, tipo, naquela época, pelo menos não sei como era a infância de vocês, mas chegava as férias, a gente ia pra casa de alguma tia e passava 10 dias lá, e meu irmão, com os filhos dela. Ovo em caipira. Daí ela foi fazer o café da manhã, fez o ovo e colocou o sal. E eu achei aquilo ali, eu falei, não, esse ovo tá estranho, tá muito ruim. Não sei, tia, eu não sei o que a senhora fez, mas esse ovo tá muito ruim, tá muito forte, eu não quero comer esse ovo. E ela, não, o ovo tá normal, meu filho, coma, não sei o que. Eu falei, tia, eu não quero comer, tá muito ruim. E depois que eu cresci um pouco, eu entendi que por eu ter comido minha vida toda sem sal, quando eu cheguei ali e ela colocou o sal, eu senti a diferença. E é a questão do hábito. Eu estava tão acostumado a comer sem sal que na hora que mudou o que eu já estava acostumado, para mim eu não queria mais. Eu não entendi o porquê, não sabia se era saudável, se não era, o que era bom, o que era ruim, mas eu entendia que eu queria comer o que eu comia todo dia lá em casa. E isso até hoje eu como ovo sem sal. Que história é essa? Tô te falando. Até hoje eu como ovo sem sal, porque para mim o ovo com sal fica pesado. Lembra muito o conjunto, a tríade lá de casa, que era o ovo, o achocolatado e o cuscuz. E assim, quando eu boto sal, eu não gosto. O máximo que eu coloco na hora de fritar o ovo, é uma manteiga com sal. Beleza. Mas se eu botar o sal de verdade, do jeito que a galera bota, eu sinto ele forte e não quero comer. E eu tenho certeza que isso é por quê? O hábito. Eu tive o hábito e meu paladar se acostumar a comer daquela forma. Então as lembranças, as memórias que eu tenho são essas. Então na hora que eu mudo, eu já fico desconfortável. Isso é assim, é cientificamente comprovado, só que você aplicar isso, você conseguir que isso seja feito na prática, é muito trabalhoso, cara. Assim, Não, eu acho que muito da memória afetiva também. Então, ninguém lembra de bons momentos com os amigos tomando água. Todo mundo lembra tomando uma cerveja, bebendo alguma coisa, comendo um churrasco. Os melhores momentos da sua vida comemorando, tudo mais são, sei lá, no seu aniversário, que você comia docinho. Ou quando você tá triste, alguém vem e te faz um doce que você gosta, te traz um hambúrguer. Isso tá enraizado na gente. E não é ruim que seja dessa forma. Mas não que a gente só consiga se compensar dessa maneira. Que consiga achar, e isso também são outros pontos que a gente acaba sempre abordando, mas que você consiga achar tanto o equilíbrio, quanto conseguir achar um outro caminho para você conseguir agradar alguém. Então não precisa, porque você tá triste, então uma comida. Mas, você tá triste? Tem a comida, mas também tem o passeio, tem o papai e a mamãe estarem perto, outras formas de fazer isso.